Glória a Deus, amém? Sentado mesmo, irmãos, vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo de número 12, gente. Romanos 12, verso de número 2. Palavra bem conhecida nessa noite, mas que vai trazer uma verdadeira revolução no teu espírito, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dar as boas-vindas aos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, aqui das redes sociais, do Facebook, e é muito bom ter você conosco nesta noite para receber mais uma palavra de Deus direto do púlpito da restauração. O Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, abençoe tua vida, tua família, e que essa palavra seja misturada com fé no teu coração e produza 100 por 1 em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa, comente esta ministração à medida em que formos desenvolvendo ela, compartilhe com outras pessoas que você sabe que necessitam tanto da palavra de Deus, e não esqueça também de conferir lá o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Você entra na ferramenta de busca do YouTube, digita A Verdade em Destaque, e lá você pode entrar no nosso canal, conferir ali já algumas centenas de ministrações devocionais, teológicas, entrevistas, enfim, para abençoar e edificar a tua vida, a tua família. Totalmente gratuito esse conteúdo. E lá no Instagram nós estamos como teologia _AMR, teologia _AMR. Siga-nos no Instagram também, para Deus continuar aí te abençoando com várias ministrações e palavras, em nome de Jesus, tá bom? Acharam aí, irmãos? Romanos 12, verso 2, a Bíblia diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O tema da mensagem desta noite é meu maior medo. Meu maior medo. Todo mundo, irmãos, que é ser humano, né, precisa conviver e lidar, né, superar os seus medos. Tem gente, por exemplo, que o seu maior medo, irmão Hélio, é ficar desempregado. Outros, irmão Paulo, é não ter uma boa saúde. Tem gente, irmã Sueli, que tem medo da morte. Tem gente, irmã Joseli, que tem medo de perder a sua casa ou o seu negócio. Tem gente que tem medo de perder o seu ministério. Tem gente que tem medo de perder a salvação, embora nós sabemos muito bem
pela doutrina bíblica, né, ortodoxa, que salvação não se perde, mas tem gente que tem esses medos. E eu quero compartilhar com você nesta noite, e você já deve estar pensando aqui, aí também, né, você que me acompanha, afinal de contas, o que o pastor Alessandro quer com uma palavra dessas? Afinal de contas, o que compartilhar? O maior medo dele vai edificar na minha vida? Meu maior medo. Mas eu pensei, pastor, que o senhor não tinha medo de nada. Ora, só se eu não for humano, se eu for uma espécie de robô ou de alienígena, e talvez até os alienígenas, se existirem, tenham os seus medos. Não sei. Meu maior medo, irmãos, sempre foi deixar de andar na vontade de Deus para andar na permissão de Deus. Esse é o meu maior medo. Perguntem para a pastora: quantas vezes eu disse isso para ela? Meu maior medo é deixar de andar na vontade de Deus para andar na permissão de Deus. Inclusive, quando eu cheguei em Paranaguá, e os irmãos sabem que a minha chegada aqui foi muito complicada, né? Lá em 1996, quase 30 anos atrás. Por quê? Porque a gente veio, né, com uma promessa, irmão Paulo, na época, da parte de uma denominação que nós fazemos parte, e a promessa era, irmã Sueli, de ter um salário, de ter uma casa, de ter uma igreja. Mas quando a gente chegou aqui, Cristina, eu me lembro que o Esdras tinha 6 meses, hoje ele está com 27 anos, agora em junho faz 28, né? Nós descobrimos, irmão Paulo, naquela tarde chuvosa, já com o caminhão de mudança estacionado aqui na Roque Vernalha, que não tinha nem o salário, nem a casa, nem a igreja. E eu me lembro assim que o pastor da igreja na época, que praticou aquela irresponsabilidade, né, para comigo, mentindo, sim, fazendo uma promessa falsa, sim, isso não se faz com um chefe de família, né? Imagina você fazendo uma promessa e trazer um chefe de família que morava bem, que ganhava assim, não bem, mas ganhava o suficiente para suprir as necessidades da sua casa, né, numa outra cidade, e você traz essa pessoa para a tua cidade, né, e de repente todas as promessas que você fez foram vazias, você não tinha como cumprir a sua própria palavra. Credo, pastor, mas tem pastor que não cumpre a palavra? É claro que tem, nem todo mundo é assim, que nem eu, que nem nós, né? E aí você chega assim com o caminhão de mudança, o cidadão não sabe muito bem o que fazer contigo, e te joga para um lugar que na época era lá uma congregação, né, irmã Sueli, que tinha tantas necessidades, tantas deficiências, tantas dificuldades, e não tinha em hipótese alguma como sustentar um pastor, ainda mais com família. E eu me lembro que quando eu cheguei lá numa tarde chuvosa, e aquela congregação na época era bem feinha, né? Não era bonita como está hoje.
Eu me lembro que o irmão motorista do caminhão de mudança, Sheila, que detalhe, não era crente, mas temia a Deus. Irmãos, às vezes tem muito ímpio que tem mais temor de Deus até do que muito crente, infelizmente. Quando ele olhou, ele disse assim: pastor Alessandro, eu não acredito que vão colocar um homem como o Senhor nessa situação, nesse lugar. E ele me fez uma proposta, irmão Hélio. Sabe qual foi a proposta? Você que me escuta, a proposta foi assim: nem descarregue a mudança, vamos voltar para a cidade de onde eu vim, né? E fica tranquilo, pastor, eu não vou te cobrar nem a viagem. Vamos voltar, a viagem é por minha conta, porque um homem como o senhor, ele sabia do nosso preparo, né, irmãos, para a glória de Deus, não pode ficar numa situação dessas. Eu confesso para os irmãos que a proposta foi tentadora. Mas, irmãos, aprenda, um crente nunca dá um passo sem consultar a Deus antes. E eu disse para ele: só um pouquinho, já te dou a resposta. Abri a porta daquele caminhãozinho baú, desci, irmão Hélio, chovia, escorreu água em mim, e fui caminhando bem devagar, dando a volta por trás do caminhãozinho, e dizendo: Senhor, apesar do que Ele me propôs, qual é a tua vontade? Sabe por quê, irmãos? Porque o meu maior medo era e continua sendo deixar de andar na vontade de Deus para andar na permissão de Deus. E quando eu cheguei na traseira do caminhão, o Espírito Santo veio sobre mim, falou comigo e disse assim: você tem duas opções. Quantas? Duas. Você embarca nesse caminhão e volta com ele, e eu vou te abençoar, mas será a minha permissão. Ou você fica e eu vou te abençoar, e aí será a minha vontade. E o Espírito Santo me disse assim: escolha. Eu não preciso dizer para vocês o que eu escolhi, né? Eu botei o pé no estribo do caminhão, subi, bati na janelinha. Ele abriu a janelinha e disse: e aí, pastor, decidiu? Eu disse: decidi, pode arriar a mudança, que é aqui mesmo. Entende, meu senhor? E ali começou a minha caminhada e da minha família, nessas terras parnanguaras. Não sei até quando será a minha caminhada, Deus sabe, mas por enquanto estamos nessas terras. Por quê? Porque estamos na vontade de Deus. As Escrituras dizem, irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2, nós acabamos de ler. Eu espero que você em casa, tenha sublinhado na sua Bíblia. Agora é interessante, Cristina, que a permissão de Deus também é boa. Como assim? Sim, a permissão de Deus, irmão Hélio, também é boa, no sentido de que eu me sinto bem fazendo aquilo que eu quero. A tendência do ser humano quando faz aquilo que quer é se sentir bem, né? Mas nós temos que entender que nós não somos chamados no reino de Deus para nos sentir bem, nós somos chamados no reino de Deus para fazer a vontade de Deus. Então aquele argumento assim, vou sair da igreja porque eu já não me sinto bem aqui na restauração não cola. Por quê? Porque você e eu não fomos chamados para sentir bem, nós fomos chamados para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Talvez eu não estou me sentindo muito bem aqui, porque a palavra está confrontando o meu pecado.
E aí não é a igreja que tem que mudar e nem eu que tenho que mudar de igreja, é eu que tenho que mudar de vida. Se o seu patrão chega, irmão Paulo, e diz assim: a partir de hoje não tem mais hora extra, só banco de horas, você não vai se sentir muito bem, mas você vai deixar o seu trabalho por causa disso? Eu creio que não. Se o patrão chega, irmão Hélio, bem naquele dia, que você tinha um churrasco programado, e diz assim: olha, hoje você vai ter que ficar, vai ter que dobrar o turno, porque a empresa precisa de você, ok? Talvez você não vai se sentir muito bem de não comer aquele churras, mas você não vai pedir demissão, sair da empresa por causa disso, claro que não. Então, irmãos, a permissão de Deus também é boa, nesse sentido, porque eu me sinto bem fazendo aquilo que eu quero, humanamente falando. Outra coisa, a permissão de Deus, irmã Sueli, irmã Joseli, também é agradável. Como assim, pastor? É agradável, amigo que me ouve, no sentido de que agradará muito as pessoas ao meu redor, porque eu estarei ajustado ao estilo de vida dessa sociedade. Quanta gente abandona os caminhos de Deus para agradar aos outros, para se ajustar a essa sociedade, para se sentir bem com os outros e os outros com ele, Só que tem um problema nisso tudo da permissão de Deus. Sabe qual é o problema, Sheila? É que a permissão de Deus, ela também é boa, ela também é agradável, mas ela nunca será perfeita. Diga comigo, a permissão de Deus. Tá, mas diga com vontade, não é com esse negócio. Vamos lá, permissão de Deus nunca será perfeita. E aqui está a diferença sutil entre viver na vontade e viver na permissão de Deus. Qual é a diferença, Cristina? É que a permissão de Deus também pode me levar a um estado bom e agradável, mas nunca será perfeita. Por quê? Porque esse bom, porque esse agradável, nesse caso da permissão, não são a Deus, mas sim a mim mesmo. Será bom e agradável ao meu ego andar na permissão de Deus, e por isso que é imperfeito. Olha aqui para mim, você que está aqui, você que me assiste em casa, tudo que é bom e agradável ao teu ego, ao teu eu, sempre será imperfeito. Por quê? Porque não é vontade de Deus. Aleluia! Vamos a uns exemplos, pastor. Vamos a alguns exemplos. Você pode ter certeza que Jonas embarcou naquele barco para Tarsis, pensando em viver tranquilamente no fim do mundo, porque Tarsis era o fim do mundo conhecido naquela época. E você pode ter certeza, irmão, irmã, amigo que me assiste, que os primeiros momentos da viagem de Jonas foram bons, foram agradáveis. Você pode ter certeza, Cristina, que quando o navio soltou as amarras, saiu do porto, o sol brilhava, o céu era azul, as gaivotas voavam, os golfinhos pulavam, o mar estava tranquilo, aleluia, verdinho, translúcido, os peixes nadavam.
primeiros momentos da viagem de Jonas, a brisa soprava nos cabelos de Jonas, Sheila, aleluia, tudo era bom, tudo era agradável, todos no barco o tratavam bem, tudo parecia estar dando certo. Jonas 1 verso 3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas embarcou na vontade ou na permissão de Deus? Na permissão. Os primeiros momentos foram bons, os primeiros momentos foram agradáveis, mas aquela viagem era imperfeita. Por quê? Porque não era a vontade, mas sim a permissão. E vocês sabem como que a história acaba. Você pode ter certeza, irmão Paulo, que quando Eva deu mais credibilidade à palavra da serpente do que à palavra de Deus, e comeu do fruto que Deus disse que não comesse, Sheila, nos primeiros momentos, que fruto gostoso, crocante, suculento, encheu a boca, docinho, tudo estava bom, estava agradável, a ponto, irmão Hélio, dela oferecer a Adão, e este, deixando-se levar pelas aparências e não pela palavra de Deus, também comeu. Gênesis 3 verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Mas era a vontade de Deus? Não, mas sim a permissão, e por isso foi imperfeito. Vocês sabem como que a história acaba, aliás, até hoje. Você pode ter certeza, amigo que me assiste, que quando Davi adulterou com Batseba, nos primeiros dias, tudo estava bom e agradável, só love, aquela mulher linda, cheirosa, maravilhosa, Miss Jerusalém, tudo estava bom, agradável. 2 Samuel 11:4. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Loucura! Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Veja bem, a Bíblia faz questão de dizer, era uma mulher limpinha. Depois ela voltou para casa, mas vocês sabem como a história acaba. Era a vontade de Deus que ele deitasse com aquela mulher, sim ou não? Não, mas foi a permissão. Então num primeiro momento foi até bom, foi agradável, mas era imperfeito, porque era um adultério. Pastor, aonde você quer chegar? Você veio ouvir Deus, né? A pergunta é: o que todas essas e muitas outras histórias da Bíblia têm em comum? Em todos os casos, tudo no início, a princípio, nos primeiros momentos, ou talvez nos primeiros dias, foi bom e agradável, e parecia, mas só parecia, até mesmo perfeito, mas não estava perfeito, pois não era a vontade de Deus, e sim a permissão de Deus, devido à teimosia, à dureza, à rebeldia e à desobediência do coração do homem. Perguntinha: como está o seu coração?
Como está o seu coração, amigo ouvinte? Perguntinha: será que você está andando na vontade ou na permissão de Deus? Perguntinha: o Evangelho está acima de tudo ou é só algo a mais na sua vida? Perguntinha para todos nós e você que nos escuta também. O que os seus frutos estão dizendo para Jesus? Quando Jesus chega perto de mim, de vocês, de nós, com fome de frutos, como chegou perto lá daquela figueira, lembra? E ele vai procurar no meio das nossas folhas ali o fruto. O que ele encontra? E se ele encontra, o que esse fruto diz? Vai pensando aí. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, é o seguinte: não se engane com as maquiagens dos caminhos que o homem por si mesmo busca seguir nessa vida. Não se enganem com as maquiagens dos caminhos que o homem por si mesmo busca seguir nessa vida. Provérbios 14, verso 12 diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O fim do caminho de Jonas foi o ventre do grande peixe lá na sepultura do abismo. O fim do caminho de Eva e Adão foi a expulsão do jardim e comer o pão do suor do seu rosto e viver uma vida de dores e de dificuldades, eles e toda a sua descendência. O fim do caminho de Davi com Betseba naquele adultério foi que um nível de contenda e morte e assassinato entrou para dentro da descendência de Davi, mesmo sendo ele o homem segundo o coração de Deus, e ele teve que lidar da sua vida. Aleluia. Não se engane com as maquiagens dos caminhos que o homem por si mesmo busca seguir nessa vida. Perfeição, diga comigo, perfeição. Perfeição é a grande diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Não se engane, nem tudo que Deus permite Ele aprova. Vamos repetir? Nem tudo que Deus permite Ele aprova. E onde que está isso na Bíblia? Por exemplo, 2 Samuel capítulo 8, versos 7, 8 e 9, diz assim, ó: e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porém, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Isso aqui é quando o povo foi pedir um rei, né? Olha o que Deus disse: agora pois atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Nem tudo que Deus permite Ele aprova. Deus permitiu um rei, mas não aprovou aquilo. Por quê? Porque Deus não queria que eles tivessem rei? Não, porque não era o momento. Sabe, irmãos, eu e a pastora nesses últimos dias temos conversado com pessoas que já andaram na vontade de Deus há muitos anos atrás, aqui no nosso ministério. Alguns têm nos pedido oração, outros até nos procurado para aconselhamento.
pessoas amadas, mas que deram ouvidos a tantas vozes, deram lugar a tantos sentimentos, deram atenção a tantos pensamentos, que acabaram deixando de andar na vontade de Deus para andar na permissão de Deus. E hoje, infelizmente, passam por muitas dificuldades, experimentam muitas dores, irmã Sueli. Sabe o que aconteceu, irmãos? Saíram de posição. Saíram do lugar de onde nunca deveriam ter saído. Inclusive, uma pessoa dessas disse isso para a pastora esses dias. Pois é, pastora, eu saí de onde eu nunca deveria ter saído. E a pastora disse: é verdade. Saíram da vontade para andar na permissão, como Jonas. O pastor falou isso, mas olha aí, ó, o céu está azul, os golfinhos pulando, o mar verdinho, o vento soprando nas velinhas do nosso barco, a viagem tão agradável, o vento nos meus cabelos. Ai, não aguentava mais aquele lugar. A Cristina, olha, agora vem um frescor. As gaivotas voando. Tá vendo? Aquilo que o pastor fala não dá nada. Quantos desses irmãos, infelizmente hoje, estão começando a vir bater na nossa porta, com a cabeça toda enrolada de algas, como Jonas acabou, com a vida toda enrolada, porque daqui a pouco o céu não estava mais aberto, mas uma tempestade se formou, os golfinhos mergulharam, as gaivotas desapareceram, todos começaram a gritar freneticamente dentro do navio, as ondas começaram a se levantar, e o navio quase afundou, e tiveram que jogar ele e ela ao mar, e um grande peixe de circunstâncias, infelizmente, que não veio do diabo, mas veio de Deus, os devorou. Precisava ser assim, pastora? Não. Mas o que é isso? É quando alguém sai da vontade e embarca numa viagem que é uma permissão. No começo é bom, é agradável, mas não é perfeito. E é nas imperfeições que as tempestades se levantam. Aquilo que num primeiro momento, talvez até durante alguns anos, era bom e agradável, mas não era perfeito, pois não era a vontade de Deus, e sim a sua permissão. Daí o que começou com riso, tornou-se em dor. O que começou com alegria, tornou-se em tristeza. Agora sim, nós vamos fazer a obra, nós temos o nosso ministério, sem aquele chato do pastor Alessandro, com aquelas mensagens expositivas, muito bíblico, que ficava mandando mensagem, ligando, cobrando, pegando no nosso pé. Embarcou na permissão.
Provérbios 14, verso 13. Olha que versículo, irmãos, olha aí, diz assim: até no riso o coração pode ter dor. Ou seja, aquilo que começa com uma risadaiada não quer dizer que é a vontade de Deus, pode ser simplesmente uma permissão, e aí vai acabar em dor, como eu tenho visto infelizmente na vida de muita gente, que a gente advertiu, mas não deu atenção. Ai, pastor, está amaldiçoando, tá? Irmão, para com essas viagens aí, eu não amaldiçoo ninguém. É a própria desobediência, o próprio pecado de cada um que a pessoa se auto-amaldiçoa. Quando alguém sai da vontade, quando dá na permissão, ele fica entrando em níveis de maldição por aí, em territórios por aí que ele não devia estar entrando. Irmão Paulo, eu, irmão Hélio, os irmãos da igreja, o ministério da igreja não tem nada a ver com isso. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Cuidado. Nem tudo que começa com bolo com guaraná significa que é vontade de Deus. Pode ser a permissão, e aí as coisas são imperfeitas. E eu termino essa mensagem para nós participarmos da Santa Ceia nessa noite com duas coisas, um alerta e um conselho para você. Qual é o alerta? Você já desconfia, né? Não deixe de andar na vontade de Deus para andar um caminho que é simples permissão de Deus. E o conselho qual é, pastor? Não troque o que é certo pelo que é duvidoso. Davi envolveu-se numa aventura, trocando o certo pelo duvidoso. Eva envolveu-se num achismo, trocando o certo do jardim de Deus pelo duvidoso. Jonas envolveu-se numa viagem, trocando o certo pelo duvidoso. Eu encerro dizendo assim, ó amigo ouvinte: quando você chegar nas encruzilhadas da vida, e ela terá sim muitas encruzilhadas, tem ou não tem, irmãos? Tem. Antes de tomar qualquer caminho, pare e pense se é a vontade ou a permissão de Deus. Amém? E peça ao Senhor que te oriente na sua palavra, que te oriente quanto à sua vontade. E quando o Espírito Santo te mostrar nas Escrituras, porque o melhor lugar para você descobrir a vontade de Deus é na Bíblia. Amém? Aí a irmã, não sei das quantas, profetizou na minha vida. Isso aí é duvidoso. Melhor coisa para você descobrir a vontade de Deus é na Bíblia. Quando você descobrir, o Espírito Santo te mostrar nas Escrituras essa vontade de Deus, determine-se a obedecer, mesmo que não pareça nem bom, nem agradável num primeiro momento, mas será perfeito. Mas será perfeito. Eu te garanto que quando eu olhei aquele lugar, que eu cheguei em Paranaguá a primeira vez, se nem ao motorista do caminhão, que não era crente, pareceu bom e agradável, quanto mais a mim. Mas era a vontade de Deus, e foi perfeito, e continua sendo perfeito. Amém? E andando na perfeição da vontade de Deus, irmã Joseli, o Senhor aperfeiçoará todas as demais coisas no teu caminho. Sabe por quê, irmãos, que Deus não resolve a bronca de muita gente? Porque Ele não está andando na vontade, está andando na perfeição, está andando na permissão, desculpa. Não está andando na vontade, está andando na permissão. E aí Deus permite as broncas virem, as coisas acontecerem, para ver se ele, para ver se ela se desperta, se acorda,
para deixar a permissão e entrar de uma vez na vontade de Deus. E eu termino com Provérbios 14:15, que diz: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Ô meu irmão, não seja ingênuo. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Você não pode ser uma pessoa que dá crédito a tudo que se diz. Tem gente por aí que dá crédito a tudo que se diz, menos ao que deveria dar crédito. Tem gente por aí que dá crédito a tudo quanto é pregador, por exemplo, da internet. Não sou contra os pregadores da internet, eu mesmo estou pregando agora aqui na internet. Mas tem gente que dá crédito a tudo que é pregador da internet, menos ao seu pastor, à sua pastora, que ele sabe onde mora, sabe como é que é a família, conhece a vida e conhece o testemunho. Esse ele não dá crédito. Tem gente que dá crédito a tudo quanto é desconhecido, né? Menos ao marido, à esposa, ao cônjuge. Tem gente que dá crédito a tudo quanto é gente por aí, menos ao irmão da igreja, com quem muitas vezes ele e ela convive há anos. E outra, viu? Quando o irmão da igreja te der crédito, te der credibilidade, valorize isso. Amém? Porque credibilidade é coisa que se preserva. E como é que se preserva a credibilidade? Quando você assume um compromisso com alguém e esse alguém te dá credibilidade, cumpra. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Está na Bíblia. A minha mulher às vezes briga comigo: você pensa demais. Pois é, mas está na Bíblia. O prudente reflete antes de dar um passo. Não dê passos em falso. Amém? Amém? Não ande na permissão, ande antes da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E você vai ver o que Deus vai revolucionar e transformar na minha, na sua e na nossa vida. Vamos ficar em pé?